Também umas ideias interessantes sobre a questão das chuvas temporã e serôdia, né? A temporã pode ser chamada da chuva antecipada e a serôdia da atrasada, vamos dizer assim, né? Aquela que acontece tardiamente, né? É a derradeira, né? Primeiramente, a ideia de chuva no hebraico, né, que é o Geshuan, ela tem raiz, tem a componente da palavra, está a raiz shua, que são as águas que salvam, né, que é tanto o verbo de salvação quanto a questão das águas, né, estão nessa raiz, e Shuan, propriamente dito, né, é o nome do filho da bênção de Noé, vamos dizer assim, né, e esse significado do nome dele literalmente é nome, né, memorial. Então, quando tá dito, prefigurado, né, na ideia das chuvas, né, nós estamos no mundo, na Terra, né, e fazemos parte da colheita, né, tanto da colheita para ser recolhido aos silos, né, como daquela também para ser atada em molhos e jogadas no fogo, né. E então, mas o que dá desenvolvimento aos frutos da terra, às colheitas, né, é exatamente as águas que caem do céu, né. As janelas do céu que são abertas pelo Criador, conforme a ideia lá de Malaquias 3, né. Então, se a gente entende isso, não é difícil chegar na ideia de que as chuvas, ou seja, o Geshuan, né, estão intimamente ligadas com as águas da salvação, né, e também tem ligação com o próprio nome do Criador. O conhecimento do nome do Criador, que é dado do céu, não vem de nenhuma outra parte, mas apenas de parte do Pai, certo? Isso é o que faz as plantações aqui da terra, que somos nós, né, desenvolverem e florescerem, tá? E dar frutos. Então, as colheitas vão vir disso, né? Do conhecimento do nome dele caindo, sendo dado por ele gratuitamente, né? E de própria vontade dele vindo de cima, tá? Então esse é o Geshuan, a chuva, né? Que tem a ver com as águas da salvação que caem do céu e tem a ver com o nome, também com o memorial do Criador. A temporã, que é chamada de Yoré, né? São as primeiras chuvas, então, aquelas que vêm de maneira antecipada, né? Primordiais, né? E elas são fundamentais para a germinação das sementes. Tá? Então, enquanto está sendo feito o trabalho com arado, lembra que o Messias disse que não, se for pegar a mão no arado e olhar para trás com indecisão, esse aí não está preparado para o reino, né? E ele veio e transmitiu uma mensagem para os 12 lá atrás, né? Os 12 apóstolos, né? E a partir daquele momento eles já tiveram que pegar no arado, né? Tanto é que saíram aí de 2 em 2 para espalhar as boas novas, né? Então, a partir do momento que o Messias, que é o lançador da semente, também esteve aqui na Terra, né? Esteve aqui na Terra e transmitiu, delegou, vamos dizer assim, autoridade para os 12 e depois os 12 para mais gente, né? Então a semente começou a ser espalhada pela terra, né? E essa primeira chuva, né, ela é fundamental para que as sementes germinassem, ou seja, as novas criaturas de semente incorruptível, né, passassem a brotar, né? E isso a gente confirma em Lucas 9 e principalmente em Atos 2, que é a famosa passagem das línguas de fogo, né? Que desceram sobre o povo ali, e em forma de como se fosse a chuva, né? A primeira chuva, a chuva temporã, que foi predita pelos profetas lá atrás, né? E aí próprio Pedro tomou a palavra naquela ocasião e citou os profetas dizendo que o Espírito do Altíssimo seria derramado sobre toda a carne, e isso seria
as chuvas Temporã e Serôdia. Um dos episódios estava acontecendo ali, naquele momento, justamente para as primeiras sementes germinarem como de fato germinaram, né? Então, no início do trabalho da aragem da terra, isso também o calendário agrícola hebreu estampa bem isso, né? A rotina ao longo do ano, ao longo da temporada, das principais colheitas, né? E da agricultura lá em Israel, ele é estampado por esse calendário aqui, e essa altura do outono, né? É que se faz essa aragem e essa preparação da terra, que conta já com as primeiras chuvas, com a temporã, com a ioré, justamente para facilitar a germinação das sementes, né? Aí, enquanto os cereais crescem, né, a gente tem a estação de chuvas, e aí, findando a estação de chuvas, né, a gente tem as derradeiras, que são aquelas que chegam de certa forma atrasadas, né, atrasadas pela longevidade, pela benevolência e pela paciência, né, pela longanimidade do Criador, né, vem então a serôdia, né, que é a tardia, a malcoche, que eles chamavam, né, que essas últimas chuvas são essenciais para o amadurecimento, principalmente dos cereais, né. Elas acontecem na primavera e precedem as colheitas da cevada e do trigo. As colheitas da cevada e do trigo é o que a gente tem esperado, e a gente inclusive espera fazer parte delas, né, ou como cevada ou como trigo, porque é destas que se faz o pão, né. Então, tanto Amós, como Zacarias, como Jeremias, como Oséias e como Joel citaram, esses profetas citaram a questão da chuva serôdia, né? Pedro também confirmou isso aí, né? E isso já estava lá atrás dito na lei e nos provérbios também, né? Tiago, no capítulo 5, também cita-se essa alegoria que faz parte fixa da criação, né, na agricultura lá de Israel, né? Então essa chuva tardia, ou seja, esse derramamento do nome do Criador vindo de cima, né, de parte espontânea e gratuita do próprio Criador, as águas que salvam, né? Isso vai ser abundante agora, né? Tá havendo um derramamento abundante agora, nesses últimos tempos, ou seja, nesse tempo derradeiro, né? Justamente para que amadureça, complete, conclua o amadurecimento dos cereais prontos para colheita, né? Imediatamente antes das colheitas da cevada e do trigo, né? Até porque facilitadas também, né, por ela, né, possibilitada por elas, né, é que vai cair justamente a chuva serôdia, né? Então, essa ideia da temporã e serôdia são esses dois derramamentos em abundância do nome do Criador, vamos dizer assim, tanto lá nos dias de Pedro e dos apóstolos, né, com as línguas de fogo, como agora também, né, o Espírito sendo derramado aí nos últimos tempos também, para o nome voltar a ser profetizado e conclamado, né? A ideia de que a gente tem os 40 jubileus, que são as 40 semanas de anos, né? Que coincide exatamente com o tempo da gestação humana, as 40 semanas, né? Que é uma gestação de uma mulher para gerar uma criança, é esse período, né? Coincidem com os 40, coincidem não, correspondem, porque isso já é um padrão da criação, né? E é uma alegoria física que aponta para o espiritual. Elas representam esses 40 jubileus, que são semanas de semanas, que a gente como humanidade tem gerado, né? O filho varão do Messias, né? Então, né, nessas 40 semanas, que são 40 jubileus, né, são os limites, né, entre a vinda do Salvador, que lançou a semente e nos fecundou com semente incorruptível, né, e o nascimento da nova criatura definitiva, quando a gente adentrar o sábado, né. Então são esses 2000 anos, ou 40 jubileus, né, o jubileu é uma semana de semana de anos, né, é a semana das semanas, né, com
com o ano seguinte, que totalizaria 50 anos, né? Esses 40 jubileus representam isso, na gestação da mulher. E se a gente for descontar o primeiro jubileu, quando a chuva temporã caiu, e agora esse último jubileu, que a gente pode dizer que a serôdia está caindo, né? De 40, a gente descontando o primeiro e o último, a gente tem 38, né? E são 38 anos que algumas pessoas que foram curadas pelo Messias, né, como por exemplo lá no tanque de Betesda, né, o paralítico que estava no tanque de Betesda, carrega essa enfermidade por 38 anos justamente por não ter conhecido o nome, né? Tanto que no episódio da cura dele, ele se levantou sob ordens do Messias e carregou a própria cama, a própria maca pelo templo, e aí os fariseus abordaram ele, perguntando quem foi o homem que tinha ordenado ele a fazer aquilo, porque não era lícito, né? De acordo com a cegueira deles de seguir o sábado físico, certo? E o rapaz não soube dizer quem é que tinha mandado ele. Ele foi curado, mas ele não sabia dizer o nome de quem o curou, né? Então isso não é coincidência, tá? Por ele estar enfermo por 38 anos, é a enfermidade da humanidade sem o conhecimento do nome do Messias, né? Que deixava a pessoa paralítica, né? Paralítico é quando tu não sabe, tu não consegue, não tem a capacidade de andar com as próprias pernas, né? Quando tu não é independente e precisa que outras pessoas te carreguem para cima e para baixo, né? Então essa dependência de homens, ela durou os 38 anos, que são os 38 jubileus, sem o conhecimento do nome do Altíssimo, né? Mas a partir do momento que chegou a chuva serôdia, agora nesse último jubileu, né? O simples contato com o nome do Messias, que é o memorial dele, que é o caráter dele, por exemplo, né? Já te faz ser curado. É isso que a história explicou ali, né? E é isso que também corrobora com a ideia das primeiras chuvas e das últimas chuvas aí, para que os cereais terminem de amadurecer, né? E imediatamente em seguida aconteçam as colheitas da cevada e do trigo.